Olá, olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Convivium. É isso aí, pessoal. Vamos chegando. Boa noite. Isso aí, vamos chegando. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos no YouTube também, né? Vamos transmitindo essa live aí, passando por direct, colocando nos grupos de WhatsApp aí, para mais gente poder assistir. Então hoje nós estamos via Instagram, simultâneo no YouTube. Vocês ouvem bem? Se alguém puder dar um joinha aí, bacana. Eu vou chamar o nosso convidado aqui de hoje. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Ok, boa noite. Boa noite, Henrique. Tudo bem? Escuta bem? Sim, muito bem. Ah, maravilha. Seja bem-vindo. Obrigado. Ok, eu vou. Nós estamos com 2 minutos iniciado e no Instagram funciona assim: quando dá 1 hora cai a live. Então, quando for tipo 50 minutos, eu já te aviso, ó, estamos chegando no finalzinho, porque às vezes fica alguma consideração final aí e a gente não faz. Tá certo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, me apresentar. Meu nome é Henrique Barbosa, eu sou diretor da Convivium, Convivium Sistemas de Produção, que é fabricante dos produtos Plenan, nossa linha de fertirrigação, e a gente desenvolve um trabalho bacana com morango, e a gente está fazendo agora, toda segunda-feira às 20 horas, uma live. E hoje a gente tem a satisfação de estar aqui com o Kei Shimizu, que é da Bioagro, importador, pioneiro importador de mudas de morango no Brasil. Né? O morango UK tem uma história muito importante no Brasil, desenvolvimento, novas regiões, novas variedades, e nós vamos falar um pouco sobre isso. E também gostaria de colocar, como eu tenho colocado no início das lives, que esse espaço aqui é para todos, né? A gente tem convidado muitas pessoas e a Convívio é sistemas de produção. Então nós fazemos parte do sistema de produção. Nós não somos o sistema inteiro. Fertilizante, fertirrigação faz parte do sistema de produção. E aí tem muda, tem substrato, tem em plantas de semente, tem semente, e aí vai. Estufas, sistemas de irrigação, e são uma infinidade de coisas. Para a próxima semana, a gente vai ter uma pessoa muito legal aqui, que é o Zé Carlos. Ele vai falar um pouco de estufas, de estruturas de estufa para a gente. Mas, para começar, né, eu gostaria que você se apresentasse melhor, né? A minha apresentação um pouco rasa de toda a sua história no Morango. E daí a gente vai fazendo um bate-volta aí de perguntinhas. Com certeza vai cair bastante pergunta na live aí. Aqui no YouTube já caiu um monte. E aí, qual que é a ideia? Se a gente conseguir responder alguma pergunta hoje, é ótimo, se der tempo. Se a gente não conseguir durante a semana, a gente tentar responder no próprio Instagram, lá nos stories. Beleza? Ok, tá com Tá ótimo. você. Bom, meu nome é Henrique Shimizu, eu sou parte da Bioagro, hoje eu sou diretor comercial da empresa.
Trabalhamos com mudas de morango fazem mais de 30 anos. Fomos os pioneiros a começar a importação de mudas no Brasil. Introduzimos muitas cultivares nesse período, participando de toda a evolução desse processo. Entende? Desde o momento, na época que tudo era feito com aspersão. Entende? Então a gente acabou acompanhando e participando de todo esse processo de melhoria, com a introdução de irrigação por gotejamento, de plasticultura, de fertirrigação. Entende? E tudo isso soma no sistema, entende? Não é só muda, a muda é parte, entende? Mas tudo isso soma, entende? E o produtor tem que conseguir dominar a maior parte desses critérios ou dessas situações para poder ter produtividade, para ter rentabilidade, para fazer do cultivo dele alguma coisa que atenda aos objetivos que ele inicialmente começou. Entendeu? Então, assim, não é um mercado fácil trabalhar com muda, é bastante difícil, concentra muito em determinados períodos do ano, principalmente a questão de logística e entrega e a parte de liberação por parte do Ministério da Agricultura. Tudo é muito concentrado. Mas, assim, é parte do desafio, nós nos propomos a isso, estamos preparados para fazer isso, temos feito por isso por muitos anos, entende? E a gente vem aprendendo a todo momento. Bem, acho que o pessoal vai ter dúvida de partes técnicas, algumas coisas mais. Que poderia, por onde nós poderíamos começar aí? Então, eu queria começar assim. Quando o produtor vai começar, porque nós temos duas situações aí. Quando o produtor decide plantar morango, um produtor que não é produtor de morango, ele é de outra cultura. Por exemplo, agora, a gente está tendo com essa pandemia uma dificuldade com os produtores de flores. E muitos produtores com estruturas ótimas, com tradição na cultura e etc., mas que tiveram perda de rentabilidade, dificuldade de venda e assim por diante. E o morango pode ser uma escolha de uma nova cultura para dividir ali o cultivo dele. Não só morango, mas ele ter flor e morango e tal. Isso eu já escutei nesses últimos dias. Então, para quem vai começar, não mexe com morango, mas quer começar. Qual é o primeiro passo? O que ele tem que analisar? E para aquele produtor que já é um produtor de morango, já é tradicional, às vezes até aquele cara que é da época do aspersor, foi para o gotejamento, agora está na slab. Como que ele compra? O que ele tem que analisar para comprar uma muda boa? Bom, a primeira situação, para quem for iniciar o seu cultivo, seja de que área da agricultura ele ou mesmo que não seja um agricultor, ele tem que analisar se ele tem condição de ambiente para poder produzir morango. Eu recebo muitas vezes o pessoal me questionando aí lá do Amazonas, de Roraima, do Mato Grosso, regiões baixas, quentes, entende? E nesse caso a gente é muito claro, assim, não vale a pena começar a fazer um investimento tão grande, entendeu? Para poder obter uma produção mínima, que muitas vezes não paga os custos. Então, esse é o primeiro momento, a primeira situação, tem que ver a condição de ambiente. Segundo, eu procuro, ao longo dos anos eu aprendi, procuro fazer isso, eu sempre procurei me cercar de boas pessoas, pessoas idôneas, bons técnicos, entende? Que possam me dar aporte em termos de informação, de informação técnica, entende? Então, o produtor é a mesma coisa. Entende? O produtor tem que realmente se cercar de pessoas que sejam de bons princípios e que tenham conhecimento técnico para poder auxiliar eles nesse momento. Porque se ele cair na mão de pessoas que não têm muito boa fé, o que acontece? Vai acabar gastando um monte e o resultado acaba não sendo satisfatório. Então, isso é muito importante. Existem muitos bons técnicos na iniciativa privada. Dentro da Bioagro nós temos alguns bons. Existem muitos independentes. Existem bons técnicos na iniciativa pública, entende?
tem algumas matérias de algumas regiões tem bons técnicos em Morango, em Embrapa tem bons técnicos, em Caperna, no Espírito Santo, muito bons técnicos. A professora Cida, da Universidade Federal, uma Sim, excepcional professor técnica. Cida. Então, assim, é procurar pessoas que realmente tenham capacidade de dar uma assessoria, uma informação, entende? E o produtor também tem que, não adianta decidir hoje que vai plantar morango e querer começar amanhã. Tem que preparar a área de uma forma adequada, entende? Tem que estar com a estrutura pronta, tem que estar com o solo corrigido, fazer a adubação conforme a análise. Então, isso é o beabá de como, o que é necessário para poder fazer um cultivo de morangos. Isso é bacana porque muitas vezes na empolgação, o produtor assistiu uma live e gostou. Gostou da conversa, eu vou plantar morango. Mas o processo de plantar morango tem que ser planejado, né? Existe o Sim. investimento e existe também as datas que essas mudas estão disponíveis no Brasil, né? Ele passa a mão no telefone e amanhã a muda chega, né? Tem todo um procedimento aí para ser cumprido, né? Inclusive, nós, nesse momento, ainda temos a venda aberta de uma ou outra cultivar. Mas a grande maioria já encerrou. Normalmente, nós carregamos no Chile porque já está vendido. Entendeu? Nós trabalhamos quase que sem excedente de muda vindo, com sobras, entende? Para atender quem esteja de última hora. Essa margem nossa é muito pequena. Uhum. Entende? Eu acredito que todo mundo que trabalha com o processo também está na mesma situação. Bacana. Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é legal. Muda de morango, é tudo igual? Olha, isso é um assunto para nós conversar o dia inteiro. Então, vamos lá, vou tentar resumir o máximo possível. Muda de morango existe as mudas produzidas no Brasil, que normalmente são mudas verdes, não tem carga frio, entendeu? Ou muito baixa carga frio. Isso é muito importante no vigor da planta, na estruturação de amido na coroa, a estruturação hormonal equilibrada dentro da planta. Isso vai fazer com que a planta tenha produtividade e tenha longevidade. Então, essa é uma dificuldade que nós temos, uma das dificuldades que nós temos no Brasil. Por outro lado, muda de morango também tem um problema seríssimo na questão sanitária, tanto com relação à praga quanto à doença. Então, é muito importante, quando alguém for fazer a aquisição de muda de morango, comprar de um viveiro credenciado, que tenha registro no Ministério da Agricultura, se for nacional, ou que faça todo o processo de importação de uma forma legal e forneça a fiscal, forneça todos os documentos necessários, porque isso é parte da segurança para o produtor. Então, a muda não é toda igual, entende? Mesmo sendo a mesma variedade, vamos supor uma San André, tem de diversas origens, com diversas qualidades, e isso, muitas vezes, pode ser o limitante do sucesso do produtor. Se o produtor escolher uma muda ruim, e assim, olha, pode gastar um monte com defensivo agrícola, com outras coisas, que não. Assim, a possibilidade de sucesso dele acaba se limitando muito. Bom, pessoal, vai passando no direct a live aí. Nós já passamos de 100 pessoas assistindo, mas eu sei que tem bastante gente que quer assistir essa live. Vai passando e tira um print, manda lá no nosso story e manda as perguntas para a gente aqui. Se a gente não conseguir responder hoje, a gente vai responder no stories. Mas nesse gancho que você deixou aí, Kay, dá para você aprofundar um pouquinho com relação a esse negócio do frio? A importância do frio, porque assim, morango tem essa questão climática. Aí você falou no começo aí, às vezes a pessoa quer plantar numa região quente, baixa, né? Porque é bonito. Morango é uma planta fantástica. Todo mundo quer ter um morango, mas entre ter um pé de morango e ter uma roça produtiva comercialmente tem diferenças, né? Sim, você se refere ao frio para produzir a fruta, é isso, Henrique? Ou para Sim. muda? Para Não, fruta. não, tô falando pra muda, pra muda, pra Para muda. muda. Isso, Eu vou, dá só um pouco mais de explicação sobre essa importância aí. eu vou responder em duas linhas essa pergunta tua. A primeira delas, para a produção de muda.
Quando abaixa de 7 graus, a planta começa a adquirir frio de campo. Esse frio vai proporcionar um equilíbrio de amido e carboidrato na coroa da planta, e isso vai proporcionar vigor na planta. Tanto é que quando você planta uma planta que é produzida, que tenha certo grau de frio na muda, você vai notar que a planta vai vir sem folha, ela vai ter um vigor muito maior do que uma planta verde. Basta você cortar uma folha da planta verde e plantar ela, você vai ver que o índice de mortalidade começa a ser alto já nessa altura. Então, o que acontece? O frio de campo é muito importante para isso. De uma cultivar para outra, existe uma diferença muito grande de requisição. Por exemplo, a cultivar que nós temos hoje, que tem maior requisição ou necessidade de frio de campo, portolas, depois aromas, e depois as outras vão diminuindo, entende? E nós programamos a colheita no Chile à medida que assim, as cultivares vão cumprindo a sua necessidade mínima de requisição de frio. Com relação a frio para produzir fruta, o morango, aqui no Brasil, se você pega em regiões com temperatura de 30, 32, 33, 40 graus, entende? Eu já digo, nem plante. Entende? O morango precisa de duas coisas. Primeiro, ele tem que ter amplitude térmica, um diferencial entre dia e noite, se possível, acima de 10 graus. Entende? E a segunda é que assim, o produtor tem que entender, a pessoa que quer plantar morango tem que entender o seguinte: a partir de 28 graus, ele começa a interferir na emissão de gema floral. A partir de 33 graus, 32 graus, ele começa a ocasionar o abortamento de flor. E muitas vezes a gente fala isso, o produtor diz, mas lá na minha lavoura, lá deu 35 graus durante o dia. Daí você vai ver, o nível de exposição é menor, o nível de abortamento vai ser menor. Entendeu? Você começa notando pelas flores mais pequenas que existem que começa a ocorrer o abortamento. E à medida que for aumentando esse tempo de exposição e essa temperatura, você vai ver que começa a abortar flores maiores. Inclusive, com temperatura alta, vocês vão ver que o calibre da flor também acaba sendo bem menor do que uma planta que induz flor nesse momento. Planta, vamos comparar uma planta mais velha um pouco. Planta nova sempre vai soltar calibre bom. Entende? Embora numa região muito quente, ele solta uma flor de menor calibre, mas sempre as melhores calibres de flor e de fruta vão ser no início de uma planta nova. Sempre no começo do ciclo, depois do transplante aí, tem mais vigor, uma fruta maior, melhor. Exatamente. Ó, nós É estamos claro falando de que temperatura. Pode falar, pode é falar. claro que a temperatura ambiente também é decisiva para isso. Mas, assim, via de regra, a planta nova sempre vai soltar uma flor de melhor calibre. Nós estamos falando de temperatura aqui. Tem uma pergunta do Douglas, do Pará. Será que eu consigo produzir em hidroponia no Pará quente e úmido? Eu, eu diria para ele tentar outro cultivo lá, porque normalmente o Pará são regiões baixas, alta temperatura, alta umidade, entendeu? Não vale a pena fazer um investimento. Eu já vi gente falar, inclusive, de fazer estruturas aí com temperatura ambiente controlada, mas isso é caríssimo, entendeu? E a gente tem que ir para o lado da viabilidade. Entendeu? Então, eu não recomendo plantar em áreas de baixa altitude e alta temperatura, como é o caso do Pará. Embora eu já vi outros locais no mundo, praticamente no nível do Equador, mas com altitude de 2.500, 2.800, 3.000 metros, que produzem morango muito bem. Exemplo, Colômbia. Mas tem altitude, né? Tem altitude e tem temperatura amena. Entendeu? Então, morango é um cultivo de clima temperado. Em regiões tropicais muito quentes, assim, não existe viabilidade econômica. Eu acho que esse que é importante. O que nós estamos dizendo aqui não é que não vai produzir morango, vai produzir morango, mas a quantidade de colheita de uma planta no ano, economicamente, não vai ser viável para fazer uma produção comercial, né? Quantidade e qualidade. As duas coisas nessa situação. E não vai ter viabilidade. Então, não adianta a gente iludir ninguém, entendeu? Dizer que plante porque eu estou vendendo, não. Acho que a gente tem que ser muito claro com relação a isso. Sim, Tem que plantar em região que o ambiente seja propício, que proporcione obter bom resultado. perfeito.
Perfeito. Bom, tá chegando as perguntas aqui. Tem algumas perguntas que eu vou deixar mais para o final aí. É, Aí eu coloquei aqui variedades. Variedades. Hoje, o Brasil é gigantesco, tem as épocas e tem os tipos de cultivo, e tem a parte da venda, para onde esse produto vai ser comercializado, né? Qual o mercado consumidor dele, vida de prateleira, sabor. Você pode falar um pouquinho das principais variedades aí, tanto agronomicamente quanto para o consumidor? Bom, nós trabalhamos com 7, 8 cultivares. Vamos lá, de dia curto, nós trabalhamos com Camino Real, Camarós, a gente praticamente está descontinuando, Fronteiras, que é uma variedade muito promissora. São 3 cultivares de dia curto e as outras são de dia neutro, são neutras. As neutras nós trabalhamos com Sandrés, Aromas, Albion, Monterrey, Portolas, e começando alguma coisinha com Cabrilho. Então, as cultivares, todas elas, assim, eu já vi em alguns locais, a gente vai, o pessoal fala, o morango de verão, o morango de inverno, entende? A resposta sempre é a mesma, entende? Com relação a ambiente, e quando me refiro a ambiente, me refiro à questão de temperatura, com amplitude térmica e de fotoperíodo. E, assim, em locais que tem maior variação de fotoperíodo entre dia e noite, ou no verão ou no inverno, seria recomendado cultivares neutras. Embora, por exemplo, no sul do Brasil, que seria onde existe a maior variação, em algumas regiões, as cultivares curtas também têm ido muito bem. Agora, aí o produtor tem que entender o quê? Qual que é o objetivo de mercado dele? Eu quero produzir o morango durante todo o ano. Entende? Aí a gente vai para um lado. Não, o mercado bom para mim é de julho a novembro ou dezembro. Aí a gente trabalha com cultivares curtas. Entendeu? O importante é o produtor entender qual que é o mercado dele, entende? Como que ele direciona, aonde que ele vai direcionar a produção, como que é a aceitação desse mercado, entende? E também olhar a questão de frutas concorrentes. Pega em dezembro, janeiro, principalmente em dezembro, tem muita concorrência de outras frutas com morango. Por exemplo, tem concorrência com pêssego, com uva. Tudo isso tira um pouco do mercado do morango e vai fazer com que ocorra uma sobreoferta do morango se manter um determinado nível. Tanto é que a gente observa isso de uma forma muito clara. Há alguns anos atrás, dezembro era o melhor preço do ano. Isso eu estou falando de 10, 15 anos atrás, para trás. Hoje, nem sempre dezembro é o melhor preço. Perfeito. Então, assim, na realidade, o produtor tem que olhar a parte de mercado, para onde, para quem ele vai vender, e a parte de ambiente, né? Onde ele vai estar para ele tomar a decisão. Mas, na sua opinião, ele precisa ter só um material dentro da propriedade ou ele pode ter 2, 3, 4 tipos de morango? Assim, eu não sou favorável à monocultura ou investir em uma só variedade, por um simples motivo: segurança. Quando o produtor tem mais do que uma cultivar, entende? Se eu tiver um estresse climático, que a resposta de uma seja pior que a outra, eu minimizo o risco. Então, eu recomendaria o produtor trabalhar com 2 ou 3 cultivares. Agora, depende muito do tamanho do módulo do produtor, para ele fazer isso. E ele também tem que separar os setores de irrigação e principalmente de fertirrigação. Isso é com vocês aí, Henrique. Essa questão de Sim. nutrição de planta de uma cultivar para outra é diferenciada. E você tendo setores distintos de irrigação, você consegue fazer a nutrição de uma forma diferenciada também. Porque você não consegue, inclusive até o aporte de água é diferente de uma cultivar para outra. Sim, exatamente. Então, por isso, assim, eu recomendo trabalhar com mais do que uma cultivar, mas desde que eu consiga separar os setores aí para poder tratar elas de uma forma diferenciada.
Isso aí, agora eu vou falar como Plenan, é fundamental. Se você tem dois ou três materiais diferentes, o ideal é que separe a irrigação, os setores, porque a necessidade nutricional é diferente e a necessidade de água também é diferente, né? E às vezes está todo mundo num bolo só e aí tem um pouco de dificuldade. Tem que adubar. Alguém vai perder nesse jogo. Nesse contexto aí que nós estamos falando, tem duas perguntas muito boas. Sim. Uma, a questão de sabor, né? Se dá para melhorar a questão de sabor, né? Com relação de um cultivar e outro. Se compensa investir em um cultivar às vezes menos produtivo por conta do sabor? E a outra pergunta, se todos os cultivares têm o mesmo potencial em termos produtivo, quilo por planta. Bom, vou começar pela última questão que você me colocou. Os potenciais produtivos de uma cultivar para outra são muito distintas. Por exemplo, é, a Albion é uma excepcional cultivar em termos de sabor, mas a San Andrés não tem a mesma característica de sabor, de qualidade de fruta, de calibre de fruta, mas é mais produtiva do que a Albion. Não quer dizer que eu vou condenar a Albion, assim, muito pelo contrário. Então, é, quando eu trabalho com uma cultivar que é um pouco menos produtiva que a outra, entendeu? Eu tenho que saber como diferenciar o mercado para onde eu envio. Pega, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem redes de hotéis ali que pagam uma monstruosidade de preço por uma caixinha de morango, mas querem um extremo sabor. Pega uma cidade pequena do interior, nem sempre existe a mesma exigência em qualidade. Então, o que acontece? Quando você trabalha com uma cultivar menos produtiva, mas com uma melhor qualidade de fruta, você tem que segmentar ou direcionar aquela fruta de uma forma segmentada para agregar valor em cima, para ter uma rentabilidade semelhante ou até melhor, muitas vezes, do que uma cultivar que é mais produtiva, mas tem menos sabor. Dentro das cultivares que nós trabalhamos, a Albion tem muito bom sabor, Monterrey é uma cultivar de muito bom sabor. Eu tenho clientes meus que plantam Monterrey única e exclusivamente por causa do mercado de ponta que eles têm. Eles conseguem segmentar e valorizar essa fruta. Recebe mais por isso. Ele recebe mais. Muitas vezes, numa caixinha que alguém está vendendo a R$ 10, o cara consegue 12. Quando ele está vendendo a 7, consegue 8. E isso faz muito diferencial em final de rendimento. Também temos outras cultivares, por exemplo, a San Andreas, extremamente produtiva, uma fruta muito bonita em determinado período, só que em dezembro, janeiro e fevereiro, principalmente, ela apanha bastante, entende? Aí, o que acontece? Vamos entrar na segunda questão que você falou. É, é, Além do sabor o que é inerente de cada cultivar, o que pode ser feito para melhorar o sabor? Aí eu te digo assim, não é só sabor, a própria qualidade da fruta. Em períodos mais quentes são os momentos mais complicados para você ter tamanho, qualidade e sabor. E nesse momento, isso normalmente ocorre na maior parte do Brasil, em janeiro, fevereiro, até meio de março, final de março. Aí você tem que trabalhar muito bem o equilíbrio nutricional. Exagerar no nitrogênio, a fruta não aguenta. Se não pôr nitrogênio, ela não tem tamanho. Entende? Potássio é fundamental nisso aí. Um outro nutriente que muitas vezes as pessoas não dão muita bola é para o cálcio. O cálcio entra, inclusive, uma planta bem nutrida em cálcio, de uma forma equilibrada, vai ter mais sabor do que uma planta que está mal nutrida em cálcio ou com deficiência. Então, tanto a característica genética da planta é determinante para ter sabor maior sabor ou menor, maior tamanho ou menor, maior longevidade ou menor. Mas também a questão nutricional é fundamental. Isso é importante, esse equilíbrio, né? Não adianta
é igual você falou, exagera num nutriente, diminui no outro, vai dar desequilíbrio, a planta vai produzir mal. E o que Exatamente. eu escuto muito dos produtores assim, é, tal variedade entra mais oídio, ou tal variedade é mais sensível a tal doença. Isso é fato ou é desequilíbrio ou é escolha da variedade errada para aquela região? Eu digo assim, é fato. A gente tem que, quando for fazer o cultivo, a gente tem que também conhecer a cultivar que a gente tá apostando nela. E os porquês que eu vou usar aquela cultivar. Então, a Albion, por exemplo, é uma cultivar muito boa de qualidade de fruta, com, na minha opinião, uma das melhores qualidades de fruta hoje das cultivares que tem no mercado. É uma planta mais sensível, ela é mais exigente na questão de irrigação. Se você errar na irrigação, a planta vai ter problema para frente, podendo chegar até a mortalidade. 2, 3 meses depois de passar por um estresse hídrico, a planta está morrendo, e muitas vezes o produtor não associa isso a cultivar Albion, entendeu? É, doença de solo, ela é mais suscetível, por exemplo, a San Andrés. A San Andrés é mais rústica, entendeu? Então, a gente realmente tem que conhecer cada cultivar para gente e conhecer a área da gente que, vai fazer, que a gente tem e o sistema que a gente está usando. Se vai ser em solo, se vai ser em substrato, se vai ser levantado ou não. E tudo isso é importante para mim tomar na minha tomada de decisão de qual cultivar eu escolher. Ah, bacana, bacana. Isso aí, eu acho que no contexto entre. Bom, vou começar a produzir morango. E chegar na estrutura, no espaçamento. Semana passada a gente falou muito sobre isso, desde como transplantar a muda, o manejo de transplante, porque às vezes a muda, o produtor fala assim, esse ano a muda não veio boa, mas muitas vezes a turma que ele botou para transplantar a muda era pequena e tinha muito serviço e o serviço não ficou lá aquela coisa bem feitinha no tempo ideal. E aí o resto do ciclo vai ter dificuldade por causa de um transplante mal feito, principalmente slab, que a gente tem esse problema agora. Muita gente mudando para slab sem estar no manejo ainda adequado para esse slab. Então, a minha próxima pergunta é isso: cuidados na recepção da muda e no transplante. O que ele tem que fazer, se preparar? Eu acho que essa pergunta podia ter sido feita há um mês atrás, né? Mas Sim. o que ele tem que fazer para se preparar para essa, que é talvez um dos momentos mais importantes? Essa pergunta é muito pertinente, Henrique. Nós, na Agrícola Lauer, faz 30 anos que a gente importa morango, de vez em quando a gente apanha. Agora, sim, quando existe algum erro, a gente tem que procurar corrigir tudo isso para evitar problemas, que os problemas continuem acontecendo. Esse ano, a grande maioria das entradas, todas as entradas que nós fizemos, entende? Vieram dentro do padrão de temperatura ideal, os controles nos caminhões foram, vou dizer, quase que perfeitos, entende? Então, esse é um ano que, teoricamente, a gente não deve ter reclamação. Entende? Embora aconteça um caso ou outro de ocorrência e assim, imediatamente a gente vai fazer a verificação quando acontece isso, para realmente entender o que está acontecendo e tomar as devidas e necessárias providências. Com relação ao que o produtor tem que fazer quando recebe a muda, ele tem que plantar em 2, 3 dias. Não, assim, tem produtor que tem câmara frigorífica, muitas vezes por causa disso acaba desleixando, põe lá no meio põe na câmara dele, daí daqui a pouco ele colhe fruta, põe lá dentro, entende? Então o que acontece? A temperatura não é estável, existe variação. Põe uma fruta quente lá dentro, a temperatura interna aumenta, daí a planta começa a brotar, começa a perder qualidade, muitas vezes começa até a estragar. Isso é uma situação. A segunda é, não recomendamos o produtor segurar mais que 2, 3 dias na câmara. A segunda, a forma de plantio também é importante.
Entendeu? A planta tem que estar bem colocada no chão, não pode ter bolsão de ar, não pode ser muito rasa, nem muito profunda. É, o solo não pode estar excessivamente encharcado, entendeu? E não pode, e não deve ser excessivamente encharcado, mas também não deve faltar água, deve ter umidade necessária e suficiente para o bom pegamento da planta. Tem produtor que acredita que tem que ter aspersão para iniciar o plantio. Eu digo assim, isso aí é uma situação que já vem sendo superada por muitos dos produtores brasileiros. Muitos produtores já estão plantando só no gotejo, já com o mulch colocado. Mas tudo isso é questão dele olhar, observar e aprender. Com relação ao momento que as dificuldades de plantio em solo são muito menores do que em SEB. A partir do momento que o produtor sai do solo e vai para plantar em SEB, entendeu? Ele tem que mudar a cultura dele. Entendeu? E eu digo assim, para alguns clientes meus, muitos amigos aí assim, eu digo o seguinte: quando você for começar o plantio em SEB, você planta 100 mil plantas, põe 5 mil. Não, mas eu quero começar com 30, 40, 50. Diz, não, põe 5 mil. Porque no primeiro ano você vai aprender, vai apanhar, você vai ver que assim, o controle de água é diferente do que no solo, o controle de nutrientes é diferente do que no solo. O substrato tem que ter uma boa qualidade. Eu vi muitos problemas, por exemplo, com substrato com esse alto. O produtor põe lá, a planta não desenvolve, não enraiza, você vai ver no final esse está alto daquele substrato. Entende? É coisinha simples e básica, mas acontece. Entende? E muitas vezes o produtor não se dá conta disso. Então, por isso é importante, quando o produtor for passar para um sistema de sair do solo para ir para o sistema semi-hidropônico, ele faça uma pequena parcela, entende? Assim, não é para teste, é para aprender. Entende? A partir daí, aí ele pode começar a incrementar esse tipo de área. Lá na Serra Gaúcha, onde foi a região que se criou esse sistema e se desenvolveu e se evoluiu esse sistema, os produtores levaram 15 anos para chegar no, 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 numa forma mais Não próxima foi do ideal assim, de né? cultivo. Não é assim. Entende? E eu digo assim, para quem está começando, não fazer a área integral, porque vai apanhar. Eu acho que tem várias observações importantes aí. Primeiro, é, o substrato você tem um ambiente limitado para errar. O solo ele aceita mais erro, a raiz vai mais longe. Se você pecar na irrigação, ou por excesso ou por falta, você tem uma escapatória. No substrato você já não tem. A mão de obra, ela não está acostumada com a lida, quem estava no campo, com a lida que é o substrato. É diferente, a velocidade é diferente. E assim, é um investimento grande para o produtor sair de um sistema que ele conhece, tradicional, equipe treinada, os times todos certinho, para virar toda a produção dele de um ano para outro, eu acho muito arriscado também. Eu concordo plenamente. Eu acho que tem que ir galgando os passos. Sim, Ficou uma observação lá atrás, lá no começo, que eu acho importante. A gente está partindo cada vez mais para a questão dos controles, certificação, rastreabilidade e etc, etc, etc. Né? O mercado está exigindo que o produtor fique cada vez mais formal, mais profissional, com menos uso de agrotóxico, com manejo adequado, não só de defensivo, mas ambiental, de trabalhador registrado, tudo bonitinho. E aí, quando se fala de uma certificação ou de um processo de rastreabilidade, a muda é fundamental, porque se a muda não tiver a nota fiscal, a conta já não fecha, né? Então, acho que essa é uma observação importante. Assim, é, todo mundo tem que começar de um ponto, mas a muda com origem é fundamental. sim. Lá no Chile, quando nós começamos, disseram, não, vamos começar a trabalhar com essa variedade, vamos começar o viveiro agora, para quando que nós estamos pensando? Para entregar a muda dali a 4 anos. E todo esse processo que a gente faz aí, desde
do momento merissemático, que quando chega os merissemas da Universidade da Califórnia para nós. Entende? O bloco de fundação, o bloco de incremento, entende? Para o viveiro comercial, todos os processos são certificados, são acompanhados pelo SAG, que é o Ministério da Agricultura, o equivalente do Ministério da Agricultura do Brasil, é o SAG no Chile. Entende? O SAG é extremamente rigoroso, entende? O SAG simplesmente diz o seguinte: se você tiver um problema com uma praga, uma doença quarentenária aqui, nós simplesmente eliminamos o viveiro e acabou a história. Entendeu? Para ali. Para ali. Entende? E tem histórico, assim, não me recordo de morango, mas tem histórico em outras frutas, que se detectou pragas que não estavam presentes no Chile, o SAG foi lá e queimou tudo. Entendeu? Eles vão lá e simplesmente incineram, queimam, eliminam aquilo lá para a praga não se disseminar no Chile. Então, o processo de certificação é muito rigoroso. Inclusive, por exemplo, durante o ciclo do viveiro, no viveiro comercial, que é onde tem menos análise do que no bloco de incremento e fundação, é feito mais de 1.000 análises, mais de 1.000 amostragens e análises durante o ciclo de cultivo, para ver a detecção de pragas e doenças. Então, o controle é muito rigoroso. Por outro lado, a Lauren também faz fumigação em toda a área dela. 100% da área é fumegada. No passado, nós usávamos brometo de metila. Hoje, infelizmente, não é mais permitido, por causa de questões ambientais, e, principalmente questões ambientais. E hoje nós usamos uma mistura de metansódio com clorpiquina para controlar ou baixar a população de pragas, doenças, pragas, enfermidades invasoras, nematóides. Entende? Então, nós realmente fumegamos 100% da área em que nós vamos cultivar. Outra coisa, tomamos o cuidado de não repetir a mesma área seguida com, no mínimo, intervalo de 4 anos para voltarmos a plantar o viveiro na mesma área. É outra medida que a gente toma. Outra medida, a gente normalmente faz essa rotação desse intervalo com gramíneas. Principalmente no inverno, a gente semeia aveia, incorpora aquela aveia no solo. A própria aveia tem algum controle em cima de algumas das enfermidades. Controle não, uma supressão. Entende? Então, assim, os cuidados no viveiro são muito grandes. Entende? Todo o processo é certificado. Toda a muda é rastreada. Quando eu mando a muda lá para o Rio Grande do Sul, para o produtor X, entende? Nós sabemos de qual lote que veio e temos toda a rastreabilidade até chegar no viveiro que está plantada. Então, são cuidados aí, e isso faz parte de todo aprendizado que eu falei para vocês, em como proceder, como manejar, entende? Faz parte também essa questão da rastreabilidade. Então, hoje nós atendemos assim, um dos processos mais rigorosos no mundo para a produção de mudas. Sem falar de que, para nós adentrarmos no Brasil com um carregamento de muda importada, a gente tem que ficar com a planta em quarentena, enquanto é feita uma análise de diagnóstica laboratorial num laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, entende? Que vai fazer a verificação de praga e doença, e a planta estando livre de enfermidades que possam vir a comprometer o cultivo ou que possam causar dano econômico, simplesmente eles pegam e rechaçam o carregamento. Então, assim, o rigor para a produção de muda é muito grande se você estiver fazendo certo. O grande problema hoje da produção de muda no Brasil são viveiros que não são certificados. Nós estamos trazendo muda há 30 anos. Eu canso de ver viveiros nascer, crescer em 2, 3 anos e depois desaparecer. São poucos os produtores de muda de morango hoje que têm um histórico de 10, 15 anos de produção. Entende? E justamente e nesse caso específico de viveiros nacionais, entende? A grande maioria não é regulamentado ou que passa por um processo de certificação, entende? E o desaparecimento, os grandes problemas que são causados são por problemas fitossanitários, doenças e pragas. Inclusive, agora há pouco, enquanto nós estávamos conversando aí, eu vi uma das perguntas sobre questão de vermelhão em matriz espanhola, alguma coisa assim. Isso aí tem que ser verificado para ver se realmente o problema é da matriz. Eu não tenho conhecimento de ter entrado matriz espanhola no Brasil, mas se por acaso entrou, tem que realmente ser verificado se o problema é na matriz
ou se isso aí vem dentro do processo de produção do produtor aqui no Brasil, se ele está tomando todas as medidas para que isso não aconteça. Isso é importante, porque Tem, assim, tem mais só mais pode falar. um adendo para mim fazer. E esse processo de certificação, no caso de muda, é isso que eu falei para vocês. Mas também tem alguns produtores brasileiros que estão certificando sua produção de fruta também, inclusive de morango. Para isso existe o PIMO principalmente, amplamente defendido pelo Elcio Costa no Espírito Santo, pelo pessoal da Embrapa, pela professora Cida, entende? Que são processos de certificação que trazem segurança alimentar para o consumidor que está comprando. Agora, nós temos um grande problema nisso. Como que nós vamos agregar valor em cima disso? Entende? A minha fruta certificada, produzida de todos os padrões de qualidade, sem contaminação química e produzida agronomicamente correta, entendeu? Essa dá uma live com a professora Fagoni, hein? Exato. E agronomicamente correta, entendeu? Eu vou vender pelo mesmo valor que um cara lá que não sabe nem a origem, da onde que veio, está vendendo. Entende? Isso é uma questão de segurança alimentar. Eu já sei que tem produtores que estão conseguindo valorizar a sua produção com isso. Quanto maior investimento em estufa, em tecnologia e tudo mais segurança alimentar ele pode trazer e mais fácil está para fazer a certificação. Entendeu? Então, a certificação da produção de fruta também, na minha opinião, é muito importante. Cara, perfeito, perfeito. Isso é um assunto que eu acho que vamos caçar um convidado aqui para falar disso, porque isso dá 10 lives para falar sobre isso. Você falou da professora Fagoni, ela é uma pessoa perfeita para isso. Tem muitos outros no Brasil que são, mas ela é perfeita para esse tipo de discussão. Porque o que acontece? Eu também sou técnico do PIMO, fiz o curso do PIMO. Na equipe, na empresa tem várias pessoas que fizeram. E o que acontece? É perfeita a certificação. Só que o consumidor, ele ainda não sabe que isso é perfeito. A gente tem que estreitar essa relação aí. Sim. E uma coisa que a gente falou há umas 3 lives atrás foi que o momento da pandemia também é oportuno para o consumidor estreitar laço com o produtor. Porque assim, olha só aqui, nós estamos fazendo uma live que deve ter mais de 200 pessoas assistindo no Instagram. E tradicionalmente, Instagram não é uma rede social que o produtor gosta de usar. Ele usa mais WhatsApp, ele usa mais Facebook, um pouco de YouTube. Instagram é o último na lista. E tá cheio de gente aqui, mas o consumidor dele tá aqui no Instagram. Então é um momento de estreitar, do produtor mostrar para o consumidor toda essa tecnologia, toda essa qualidade com a rastreabilidade, a diminuição safra a safra no uso de defensivo, porque muitas vezes, principalmente o morango, é uma fruta mal compreendida, né? Muita gente fala, não, morango é muita aplicação, tal, e não é assim. Hoje, a gente diminuiu muito, muito e conseguimos fazer até sem defensivo, controle biológico, manejo, estrutura, aquele conjunto de fatores. Então, assim, é o momento da gente falar mais sobre o assunto, né? Porque o consumidor, ele paga por coisa boa, mas ele tem que saber a diferença. Se ele não souber, ele não vai pagar. Tá certo. Bom, e com relação a preço do que o consumidor paga, para mim, meus clientes de muda são consumidores meus, entende? Que são intermediários no meio da cadeia. É importante eu fazer uma colocação. Nossa muda hoje está entre as mais caras do Brasil. Eu não tenho dúvida disso aí, assim. Só que, assim, as respostas que a gente consegue proporcionar ao produtor, que consegue aplicar todos os conceitos de uma forma certa, são bons. São boas respostas. São bons níveis de produtividade.
entendeu? O custo da muda, eu não consigo baixar, entendeu? Porque existe um custo no total do processo. Entendeu? Nós trabalhamos de uma forma bastante estrangulada com relação a isso. Mas, por outro lado, a gente procura entregar qualidade para o produtor, procura entregar segurança. Tanto é que nós estamos aí há 30 anos no mercado, aí, um pouco mais de 30 anos, trazendo muda de morango. E essa questão, assim, bom, só para... Nós chegamos aos 50 minutos, ó, Sim, rapidinho, rapidinho. né? E eu queria fazer as minhas considerações finais aqui e deixar você levando aí. No último minuto a gente só despede. Bom, com relação a valor agregado de muda e de qualquer outro insumo, eu posso citar Plenan nisso também. Eu acho que a conta tem que ser ampla, né? Não preço por preço. Porque assim, a muda da Bioagro custa X, a do fulano custa menos X. Mas qual é a diferença produtiva disso, né? Qual a base técnica, a rastreabilidade e o resultado disso, né? Porque muitas vezes o produtor segura o investimento numa muda, que é um material genético que vai fazer a diferença dele na produção, e depois investe muito mais dinheiro em insumo para tentar fazer aquela muda que ele pagou barato produzir, né? Então, assim, tem que avaliar esse custo-benefício e eu acho que aí a equipe técnica da Bioagro está pronta para sanar as dúvidas. Tá aí o link da Bioagro, rodou já o e-mail não, o site da Bioagro aí também. Essa semana a gente vai estar respondendo as principais perguntas aqui. Já vi que tem muita pergunta. Aí a ideia é a gente fazer isso por Store. E eu queria fazer assim um apanhado para a gente finalizar, já agradecendo você por sempre ter nos recebido muito bem e pelo trabalho de 30 anos para o morango, porque o morango seguramente tomou conta do Brasil, né? Tem morango na Bahia, tem morango em Brasília, tem morango na região sul inteira, tem morango no Espírito Santo, tem morango praticamente o Brasil todo e em São Paulo, em várias regiões. E eu tenho plena convicção que você fez parte desse desenvolvimento com muita importância. E eu quero saber de você, Kay, o que tem de novidades promissoras? Pesquisa, desenvolvimento de novidades promissoras em variedades e modalidades de mudas. Se tem alguma coisa que você pode contar para a gente, adiantar aqui, por favor. Bom, eu tenho uma opinião muito clara sobre a questão de variedades. Eu vou expressar daqui a pouco. Aqui. Antes eu vou fazer a seguinte colocação. A Agrícola Lau, hoje, é o segundo maior viveiro em extensão de área plantada de muda e em produção de muda do mundo. É o único da América, é o maior da América do Hemisfério Sul. É o único viveiro da América do Sul que tem um campo experimental, onde nós testamos nutrição, testamos variedades, testamos respostas da planta a diversas situações, entendeu? Então, nós temos um campo experimental faz uns 4 anos aí, ou 5 anos. O Jaime deve estar me escutando, se eu falar errado, ele vai me pegar depois. Mas nós temos esse campo experimental hoje que nos dá suporte em termos de informação. Além disso, o pessoal da Lau é altamente técnico. Se precisar buscar informação na Universidade da Califórnia, em outras instituições de pesquisa do mundo, eles vão atrás para nos dar esse aporte. Então, assim, a gente tem bastante segurança hoje quando a gente traz uma informação para o produtor. Agora, assim, a grande questão a tua pergunta faz parte disso. Muitos produtores acham que a solução para os problemas deles são novas cultivares. Entendeu? Eu sou visto muitas vezes como um introdutor de novas cultivares que vou levar a solução através de novas cultivares. Assim, os ganhos de produtividade a partir desse momento, ou já fazem alguns anos,
estão sendo cada vez mais no meu entendimento do que é cultura. Entende? Além de eu escolher bem uma cultivar, eu tenho que aprender a manejar a água de uma forma adequada, eu tenho que aprender a manejar a nutrição de uma forma adequada. Se eu manejar bem a água e a nutrição, eu já evito uma série de problemas com pragas e doenças, além de ganhar produtividade. Entende? Quando eu cubro o meu cultivo, entende? Diminuo outra série de problemas também. Tanto é que hoje eu conheço produtores que usam minimamente uma carga química em cima, uma forma muito controlada, muito baixa, muito pontual. Por quê? Esses produtores aprenderam a fazer esse manejo. Entende? Aí sim, a gente pode começar a partir para uma nova cultivar. Entende? Mas o primeiro de tudo, eu tenho entendimento de como manejar as culturas. Até porque as cultivares que nós temos hoje são muito produtivas, tem muito boa qualidade de fruta, tem muito bom aspecto visual. Entende? Então, assim, para vir alguma coisa a mais, as próprias instituições que estão fazendo pesquisa têm que trabalhar muito e de uma forma muito constante para poder chegar a uma nova cultivar, que consiga superar as atuais hoje. Então, assim, eu tenho que entender que cada cultivar que eu tenho no momento, de acordo com o meu ambiente, de acordo com a minha condição de trabalho, com o meu manejo, e depois que eu conseguir ajustar tudo isso, sim, eu vou partir para uma nova cultivar. Entendeu? Então, assim, a escolha de uma cultivar é fundamental, de acordo com a minha necessidade, mas não é a solução para os meus problemas. A solução para os meus problemas é eu realmente entender e manejar bem a planta. Não adianta trazer uma variedade nova e tratar ela mal, que também não vai Exatamente. produzir bem. Por outro lado, assim, só para concluir o que você tinha me perguntado, nós já estamos com 4 minutos para terminar, 3 minutos. Só para concluir, assim, no campo experimental lá do Chile, nós temos aproximadamente 10 cultivares, ou um pouquinho mais do que isso, em fase de teste, com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Entendeu? Então, nós temos de 10 a 15 cultivares nessa situação, que estão sendo avaliadas para serem trazidas para o mercado nosso. Agora, não esperem novas cultivares antes de 2, 3 anos. Ok, perfeito. E novas modalidades de muda? Tem novidades aí? Nós começamos o ano passado, ano atrasado, fazer alguns testes. No ano passado viemos comercialmente, com pouco, esse ano viemos com maior intensidade. Nós estamos enraizando a planta aqui no Brasil. Trazemos a muda do Chile, enraizamos aqui no Brasil e entregamos para o produtor em... Depende da região, mas normalmente meio de março, final de março, início de abril. Por que nós fazemos isso? Para poder, em algumas regiões, atender a necessidade do produtor quando nós não conseguimos chegar. Só chegávamos com planta frigo. E a planta frigo tem um comportamento aí que solta uma florada induzida com 30, 40 dias, produz um pouquinho e depois entra em recesso e vai voltar só produzir dali a 6, 7 meses. E isso não é só planta frigo nossa, qualquer planta que passe pelo processo de frigo vai passar por esse tipo de comportamento. Então, o que acontece? Para nós anteciparmos esse comportamento frigo, a gente trouxe a muda enraizada. Entendeu? Esse ano já espalhamos várias cultivares pelo Brasil, em várias regiões. Entendeu? O pessoal está lá com a planta começando a florescer agora. Entendeu? Então, vamos deixar a planta responder, que é a melhor resposta que a gente pode ter. E outra coisa, as mudas nossas, independente das cultivares, são mudas que a gente tem conseguido. Não é raro, é muito comum, até pelo contrário, o produtor manejar 2 anos com a mesma planta. Eu vi casos de 3, de 5 anos com a mesma planta. Mas economicamente viável, 2 anos, conforme o caso. Eu já vi lavouras muito boas com até 3 anos com a mesma planta. Entendeu? Então, o que acontece? A nossa planta, se for bem trabalhada, bem manejada, a pessoa consegue ter longevidade. E muitas vezes o pessoal não está levando isso em conta no custo da aquisição da planta. Ok. Muito bom. Nós estamos já com 40 segundos para terminar. Muito obrigado. Perguntas a gente vai responder no Store. Por favor, suas considerações finais. Por gentileza, você vai estar me encaminhando essas perguntas. Eu vou estar respondendo às pessoas. Assim, dependendo do número, pode ser que eu não consiga responder muito rapidamente, mas vou estar tentando responder todas sem exceção. Vou, de preferência, responder isso por e-mail ou por WhatsApp, que é mais fácil um pouco.
E lembre-se, assim, nós temos um conceito aqui dentro da Bioagro, entende? Para a fórmula do sucesso, planta de boa qualidade. Planta da agrícola.